Bom dia, pessoal, a graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, o povo reclama até do meu chimarrão. Vocês sabiam que é terapêutico você sentar, ter um tempo para você conectar no momento ali que você está vivendo? Ou seja, pegar uma xícara de café ou pegar um livro para ler. É um momento terapêutico para mim. Então, só lamento para quem não gosta de ver eu tomando chimarrão, mas eu vou continuar tomando chimarrão. Gente, ontem, conversando com uma amiga que é cliente minha, ela viu os vídeos do irmão Michael, né? Comentando lá o vídeo que fizeram sobre mim. E essa minha amiga ficou chocada. Ela falou assim: Edna, eu considero você... Gente, ela falou desse jeito: eu considero você uma pessoa tão inteligente. Como que você ficou 30 anos nessa igreja? Quanta ignorância das pessoas. Quer dizer que só para tua igreja, né, tua antiga igreja, ia ser salvo e todo o resto ia pro inferno? Eu falei, aham, a gente pensava exatamente. A gente pensa, quando você tá lá, né, você pensa exatamente isso. Que só quem Deus chamar ali, só quem tiver ali dentro, vai entrar no céu e o resto do mundo inteiro vai pro inferno. Ela falou, meu Deus, tô chocada. E ela falou, eu não acredito. E ela repetiu, ela falou, eu não acredito, Edna, que você ficou 30 anos nessa igreja. Falei, é porque você não entende que é uma lavagem cerebral. Assim, você acredita fielmente que ali é o único caminho que vai levar para o céu. Você está dentro de uma bolha ali que você não pode estudar o evangelho. Tem gente que fala assim, pode estudar, a Bíblia tá aí. Gente, eles falam que quem estuda fica louco. Isso é um pensamento antigo, muito antigo. Lógico que tem muitos irmãos agora, né, por último, que estão estudando a Bíblia. Estão estudando sim, graças a Deus, né? Gente, a Bíblia foi deixada por Deus para Deus nos dar conhecimento, nos dar sabedoria, nos dar entendimento para a gente não ser enganado por um falso evangelho. É essencial estudar a Bíblia. Mas a gente não é incentivado a estudar a Bíblia. A gente quer tudo mastigado. A gente é um crente folgado que a gente quer tudo mastigado. E o que vem lá na frente, a gente só fala amém para tudo e tá tudo certo. E a gente já acha que tá salvo por isso. Sem ter conhecimento das Escrituras, sem ter conhecimento do Evangelho, sem ler a Bíblia. A gente fica lendo versículos soltos assim, repetindo versículos soltos. Porque, ai meu Deus do céu, a gente não conhece, não tem profundidade. A Bíblia, ela tem tanta coisa, ela tem tudo, ela é essencial para nossa guia de fé e prática. A Bíblia é essencial, ela é completa, ela não precisa ser acrescentada a nada. A gente não precisa de mais profecias além da Bíblia. Gente, eu tô aprendendo agora. Quem quiser continuar no canal e quiser continuar aprendendo comigo, eu tenho muito para aprender, tá? E conforme eu for aprendendo, eu vou falando aqui. Se vocês achar que tá acrescentando na vida de vocês, tá abrindo a mente de vocês, louvado seja Deus por isso. Porque eu não quero ficar estagnada espiritualmente, esperando só os outros vir falar para mim o que é certo e o que é errado. Eu quero aprender, eu busco a Deus e peço, falo, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria, porque lógico que o Espírito Santo que habita em nós abre o nosso entendimento para nós entender as Escrituras. E é isso, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, pedir que Deus nos abra o entendimento, porque senão a gente vai ficar servindo a Deus pelo entendimento dos outros, pelo que os outros falam que é certo e errado. E vocês entendem o perigo disso? Porque a Bíblia fala, se um cego guiar outro cego,
ambos cairão no buraco, né? Eu vou ler uma parte aqui que, né, Deus me trouxe em frente, na minha mente, assim, para mim explicar para vocês que, gente, aonde eu tava, e não é que eu não quero atacar, não quero fazer fermento, não é isso, gente. Mas a gente não tinha conhecimento da palavra. A gente só ia buscar coisas materiais. É um conhecimento muito raso, versículos isolados, assim, repetidos ao longo dos anos. Mas a gente não tem conhecimento profundo das escrituras. E tem muita coisa pra gente aprender. Muita coisa mesmo. Então, conforme Deus vai me mostrando alguma coisa assim, que, tipo, para reforçar o que eu quero dizer. Então, eu procuro na Bíblia, porque busquem conhecimento. O que eu venho falando, né, enfatizando nos meus vídeos é busque conhecimento, leia a Bíblia, leia a palavra. Se eu tô errada, o irmão da tua igreja tá errado, então procure dentro da Bíblia para você saber o que é certo, porque o que é verdade é verdade. Não tem como mudar uma verdade, não tem como mudar uma certeza. Então você tem que ter certeza que você tá servindo a Deus, você tem que ter certeza do que você acredita, você tem que ter certeza que você tá chegando mais próximo a Deus, mais próximo das coisas de Deus, do entendimento, da sabedoria que Deus já deixou para nós, que Deus requer de nós. Mas muito fala, não precisa estudar a Bíblia porque é revelado pelo Espírito Santo. Então, eu vou ler uma parte aqui, mas tem gente que não vai entender e não tem problema. Eu vou continuar falando assim mesmo. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, evangelho que vá além do que vós temos pregado. Gente, eu sou uma negação, eu fico nervosa de ler, mas eu vou continuar aqui. É Gálatas 6, tá? Perdão aí, gente. É Gálatas 6. Primeiro, verso 6. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, o evangelho é esse aqui. O evangelho foi Cristo morto, crucificado, ressuscitado, que chamou seus discípulos e nos deixou aqui registrado o que nós precisamos saber, o que nós precisamos entender para nos guiar nessa terra. Só que assim, o homem, como é corrompido, ele vai distorcer as escrituras, ele vai manipular as escrituras para caber no seu próprio ego, para caber nos seus próprios interesses, né? Então, ele vai vir através disso contendas, né? Eu moro em contenda, mas isso é um detalhe. Vai trazer contenda entre as pessoas, vai querer dividir as pessoas, pregar um falso evangelho para que as pessoas não se salvem. A gente sabe que isso é coisa do maligno, né?
cegar as pessoas, usar a própria palavra, um evangelho que não está escrito, que não foi o Senhor Jesus que falou, para iludir as pessoas. Só que, gente, como que a gente vai avaliar o pregador, como os bereanos, né? Como que a gente vai avaliar uma pregação, um evangelho, algo que a gente está ouvindo de alguém, né? Se a gente não tem conhecimento das escrituras, se a gente não lê a Bíblia, como que a gente vai pensar por nós mesmos se a gente não tem esse conhecimento? A gente não pega a Bíblia, não lê, não conhece o Evangelho. Aí, o que alguém falasse, não, mas Deus me mostrou, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. As pessoas sem conhecimento vão acreditar. E é isso que acontece. A falta de conhecimento. Porque, como está escrito, gente, o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E aqui está o conhecimento. Aqui está o entendimento. Então, gente, qualquer coisa que vocês ouvir, seja de qualquer pessoa, eu tô aqui aprendendo. Eu tô aqui aprendendo agora, começando agora, como diz a minha amiga, eu tô engatinhando ainda no Evangelho. Eu tô aprendendo. Então, seja você um questionador. Pessoas inteligentes questionam, se perguntam, pesquisa, corre atrás. Não seja uma pessoa que só acredita no que... porque o outro falou que tá certo é porque tá certo. Não, questione. Questione, busque conhecimento. Peça a Deus direcionamento, discernimento, conhecimento. Tá escrito que o conhecimento, discernimento vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Então, busque sabedoria. Busque conhecimento para você não ser enganado. Para não se cumprir na nossa vida no último dia... no último dia, gente, vai ter um monte de gente. Eu tenho medo disso. De chegar lá no último dia na porta do céu e daí alguém vai falar assim, não, mas eu preguei em teu nome. Eu fui muitos anos do ministério, eu expulsei demônio, eu orei, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus vai falar assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Por quê? Pessoas que usam a palavra de Deus, manipulam a palavra de Deus, levam uma multidão consigo, só que não conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem arrependimento genuíno dos seus pecados. Acha que porque está dentro de um ponto de doutrina ali, versículos isolados da Bíblia, já é conhecedor e merecedor da salvação e não conhece a Deus, gente. É muito sério isso, sabe? Então eu acho que o mínimo, tem um monte de gente me atacando na internet, mas eu acho que o mínimo que eu posso fazer, é falar, gente, vamos acordar, vamos buscar direcionamento de Deus, vamos ler as escrituras para que nós não sejamos enganados por um falso evangelho. Eu não sei se vocês conseguem discordar de mim. Vamos pensar por nós mesmos? Vamos buscar conhecimento? É isso, gente. Eu espero que isso acrescente um pouquinho de desejo de buscar conhecimento dentro do teu coração. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.